Pessoal, continuando aqui, né, a aula, a nossa parte 2, né? Então aqui eu vou explicar aqui, né, seria as leis do pensamento aqui, né, tá? Então são princípios da lógica, né, são axiomas, assim, da lógica, né, tá? Que assim, não são obrigatórios, mas é bom ter, assim, né, para não gerar contradições, né, ficar inconsistente, né, a matemática em si, né, a lógica, né, tá? E elas vão parecer meio assim, né? Principalmente a lei da identidade assim vai parecer meio boba, né? Mas tem o seu motivo, né? Tá? Então assim, meio que todos os sistemas lógicos da antiguidade, né, e modernos, você acaba caindo em alguma versão, né, dessas leis, né? Tá? Então, elas são meio que necessárias, né, para você ter ter o seu sistema matemático, seu sistema lógico, ou até filosófico, né, consistente assim, né, tá? Então a lógica nada mais é do que sei lá, né, um padrão, né, tá? De linguagem assim, né, tá? Pra gente falar a mesma coisa, né, tá? Então, então aqui começando, né, a lei da identidade vai dizer o seguinte, né, tá? Então para todo A igual a, tá? Então, então uma coisa, né, tá? Uma entidade, assim, ela sempre é igual a ela mesma, né, tá? Ela não é igual a outra coisa, assim, né, tá? Então, por exemplo, né, um carro não é uma abelha, né, tá? Um carro é um carro, né, tá? Que é um carro, assim, tá? Aí parece meio bobo, né, a gente colocar isso, mas se você não axiomatizar isso, né, um axioma é uma lei, assim, né, uma coisa que você impõe como verdade, assim, né, tá? Se você não colocar, né, então fica aberto, né, a possibilidade do A ser diferente de A, né, tá? E aí, né, assim, não fica, você não consegue fazer muita coisa com isso, assim, né, tá? Então, talvez mais nesse sentido seja mais simples de entender, né? Tá? Aí na linguagem coloquial, né, de uma forma mais informal, assim, né, tem uma tem uma coisa muito comum, né, que você pode, se você não seguir essa lei da identidade, né, tá? Ou seguir como um princípio, assim, né, você pode cair em contradição. E é muito comum, assim, né? Por exemplo, em discurso de político ou de, né, sei lá, né, em debates, assim, né? Você tem acho que é uma fala que chama do equívoco, né? Tá? Então você usar um termo, né, mas com significado diferente, né, do que deveria ser, né, tá? Então, assim, você tem que definir corretamente, né, os seus termos, né, tá? Não pode usar ele em outro sentido, né, tá? Então, por exemplo, né, você dizer que no século XX, né, o homem, né, tá, progrediu muito, né, tá? Então, um livro de história você pode encontrar isso assim, né, tá? Houve muito progresso, o homem, né, fez um grande progresso, né, no século, progresso tecnológico no século XX, né, tá? Aí o homem, né, tá? Ele é um sinônimo aí, né, tá? Ele conota, né, a conotação dele é humanidade, né, tá? Aí você, né, aí, né, a pessoa depois fala, né, ou seja, né, então assim, né, a frase no século XX o homem progrediu muito, né, tá? Tecnologicamente, sei lá, né, progrediu muito, né, tá? Aí a pessoa conclui, né, ou seja, né, as mulheres, né, tá? Elas não progrediram muito, né, tá?
Aí tá, né, tá um equívoco, né? Porque a pessoa tá usando, né, dois significados, né, pra, tá usando o significado errado, né, para homem, né, na frase dele, né, tá? Então, e aí é muito comum, assim, né, cair nessas coisas de equívoco, assim, né, tá? Tá entendendo a coisa errada, né, tá? Daquilo, né, tá? Aí em debates é muito usado, assim, né, você planta um equívoco, né, de propósito, assim, né, para distorcer o que a pessoa está falando, né, tá? Mas, mas assim, né, se você analisar corretamente, né, aí vai ver, né, da onde vem o equívoco, né, tá? Mas assim, né, onde a gente usa bastante, né, talvez, né, que vê, assim, você tem uma equação, né, x igual, sei lá, né, igual a y mais z, né, tá? E aí você tem x igual a 2w, né? Tá? Como x tem que ser igual a x, né? Tá? Ele tem que ser idêntico a ele mesmo, então o 2w tem que ser igual a y mais z, né? Tá? Então, meio que vem, assim, né? Da lei da identidade, né? Tá? Então, essa igualdade, né, de equações. Então, isso a gente vai ver bastante, assim, né? Tá? Qualquer coisa que envolva matemática, você vê, né? Tá? Então, né, termos que são iguais, né, em duas equações, em álgebra linear, por exemplo, né, você isola, né, variáveis, né, tá? Aí você iguala, né, a variável que está isolada, né, tá? E aí você elimina, né, uma variável, né, tá? A segunda lei aqui, né, é chamada lei da não contradição, né, tá? Super importante, assim, né, tá? Então, aí a gente assume como verdade isso aqui, né, tá? Então, mais um axioma, né, que a gente diz, tá? Então, afirma o seguinte, né, que as sentenças contraditórias não podem ser ambas verdadeiras, né, tá? Então, por exemplo, você não pode ter A é B e A é não B, né, tá? Elas são mutuamente exclusivas, né, tá? Essas sentenças aqui, né, tá? Então, o A não pode ser B e não B, né, tá? Ao mesmo tempo, né, tá? E aí, assim, né, numa forma mais resumida, né, de escrever isso aqui, a sentença, né, tá? A e não A, né, tá? A e a negação de A, né? Ela é sempre falsa, né? É isso aqui, né? Tá? Então, ou seja, a negação dela, né? Tá? É sempre verdadeira, né? Tá? Então vai ser sempre verdade, né? Que A e não há, né? Tá? É falso, né? Tá? Então, e aí, essa coisa de, né, uma sentença ser sempre verdadeira, né? Tá? É o que a gente chama uma tautologia, né? Tá? Assim, se você caiu com isso aqui, né? Isso aqui é sempre verdade, né? Tá? Qualquer sentença, assim, né? Tá? Então, a negação, né, de que há e não há, né? Tá? É sempre uma coisa verdadeira, né? Porque há e não há, né? É sempre falso, né? Tá? Ou seja, né? Isso é né? Isso aqui é uma, né? Como se diz, né? Uma expressão, né? Da lei de não contradição, né? Tá? Em termos daqueles conectivos lógicos lá, operações lógicas que a gente viu, né? Tá? Partiu. Aí, né, assim, né? Então, se você cair numa contradição, né? Tá? Aí é falso, né? Então, se você obter uma contradição, né, do que você está fazendo, então o que vem antes, assim, provavelmente é falso, né? Tá? E também a lei de não contradição, ela exclui, né, uma coisa que chama o princípio de explosão, né? Tá? Então, se você assume, né, assume não, se você supõe, né, a lei de não contradição, né, tá? Você impõe ela, né? Você evita uma coisa que chama o princípio de explosão, né? Tá? Que ele diz basicamente assim, né, que de uma contradição, né, tá? De sentenças contraditórias, você prova qualquer outra sentença, né, tá?
Então, qualquer outra sentença vai ser verdade, né? De duas sentenças contraditórias, né? Tá? Então, então, por exemplo, né? Se você fala, né? Agora está chovendo e não está chovendo, né? Tá? Disso você deriva qualquer outra coisa, né? Tá? Então você deriva que 10 é ímpar, por exemplo, ou 10 nem é um número, né? Tá? Qualquer coisa que você fala depois segue daquilo, né? Tá? Então, assim, né, para evitar, né, essa possibilidade, né, tá? A gente impõe essa lei da não contradição. Tá? Às vezes eu vou falar assume, né, tá? Porque em literatura em inglês, assim, né, tá? Assume something, né, tá? Assumir alguma coisa, né? Tem o significado de supor, né, tá? Ou impor, né, alguma coisa, né, tá? Mas em português não tem, né, esse sentido, né, tá? Acho que chama galicismo, né, tá? Você transporta uma coisa da outra linguagem, né? É um falso cognato, assim, né? Tá? Não, falso cognato é outra coisa. Mas assim, né? Você tá. Você tá meio que tá violando isso aqui, né? Tá? A lei da identidade, né? Mas assim, né? Se eu falar sem perceber, né? Tá? Assumimos isso aqui, então aí você entende que é supor, né? Tá? Então suponhamos isso aqui, né? Tá? Ok, então a lei da não contradição, super importante aqui, né? Tá? Evita esse princípio de explosão, né? Que eu falei. E assim, né? Na vida prática, né? Você pode pensar em termos de, digamos, que alguém acusou você, né? Tá? De um crime, né? Tá? Então, como é que vai funcionar, né? Tá? A não contradição, né? Você né? Se você tiver um álibi, né? Tá? Naquele momento, né? No momento do crime, né? Por exemplo, sei lá, aconteceu em Várzea Grande, né? O crime, né? Aí acusam você, né? Mas você diz, ó, eu tava, né? Eu tava em Cuiabá, né? Tá? E tem testemunhas lá, né? Tá? Então, como não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tá? Então você, né? A hipótese lá que você, né? Cometeu o crime tá falha, né? Tá? Então, é nesse sentido que vai ser a demonstração por não contradição, né? Tá? Então é isso, né? Tá? A lei do terceiro excluído, né? Tá? Ela é semelhante assim, né? Tá? Mas ela não é exatamente a mesma coisa, né? Tá? Ela afirma o seguinte, né? Ou uma sentença é verdadeira ou sua negação é verdadeira, né? Tá? Aí o que é esse terceiro excluído, né? Não tem uma terceira coisa, né? Tá? Então assim, né? É A ou a negação de A, né? Tá? Tá? A ou a negação de A, né? Tá? Isso é sempre verdade, né? Tá? A ou a negação de A, aqui, né? Tá? Mas não tem uma terceira qualidade aí, né? Tá? Então a gente exclui essa terceira coisa, né? Tá? Ou é A, né? Ou o menos A, né? Tá? É a negação de A aqui, né? Aqui tem um certo debate, talvez, né? Tá? Entre os lógicos, assim, né? Tá? Que esse ou aqui, né? Tá? Ele nesse sentido aqui da lei terceiro excluído, né? Tá? Até para, né, a gente falar terceiro excluído, né? Ele tem que ser aquele ou exclusivo, né? Por isso que eu escrevi aqui, ó, ou, né? Tá? E eu vou pela essa linha, assim, né? Tá? Porque senão você tem né? Você poderia ter alguma coisa na intersecção ali, né? Tá? Dos dois conjuntos, né? Tá? Então, se você faz a união, né, dos dois conjuntos, ainda tem alguma qualidade que pode estar no meio ali, né? Tá?
É claro que não tá assim, mas, né, para evitar, né, tá? E assim, a lei terceira excluída, ela não eu coloquei como sentença aqui, mas ela na verdade, ela é entendida para objetos, assim, né, tá? Então, número, por exemplo, né, tá? Então, por exemplo, um número, ele é par ou ímpar, né, tá? Né, um número inteiro, desculpa, né, tá? Então, o número inteiro, ele é par ou ímpar, né, tá? Ele tem essa qualidade, não tem uma qualidade, né, entre par e ímpar, né, tá? Não tem um número que ele é misturado, assim, né, tá? Agora, se você pega um inteiro, aí é correto dizer isso aqui, né? Ou ele é par, ou ele é ímpar, né? Só que é exclusivo isso assim, né? Tá? Meio que assim, né? Tá implícito aqui, né? No ou, né? Tá? Porque se é entre isso e isso, né? Tá? Não tem uma coisa intermediária aqui, né? Tá? Mas, assim, para ser um pouco mais, né? Com cuidado, assim, aí usualmente eu penso no ou exclusivo, né? Tá? Aí, em termos de sentenças, né, tá? Sentenças lógicas aqui, né, tá? Aí, a negação disso aqui eu acho que Então, isso aqui é equivalente a isso aqui, né? Então, eu acho que em termos de sentença, a lei de não contradição e a lei do terceiro excluído são equivalentes. Mas, assim, a lei do terceiro excluído é uma coisa mais para objetos, assim, né, tá? Então, Então, por exemplo, né, até na linguagem coloquial, né, você falar Sócrates é imortal, né, tá? Ou ele é imortal ou ele é não imortal, mortal, né, tá? Não vai ter uma coisa no meio, assim, né, tá? Não vai ter esse terceiro excluído, né, ok? Então, qualidade do objeto, né, tá? Nesse sentido, assim. A lei da identidade também, né? Objetos e sentenças, assim, né? Tá? Então é muitas vezes fraseada, né? Tá? Em termos de sentenças, né? Tá? Mas não é só sentença, né? O objeto, assim, né? A qualidade do objeto, né? Tá? E aqui vamos usar ó, a lei do terceiro excluído, a gente já vai demonstrar uma coisa, assim, né? Uma coisa altamente não trivial, assim, né? Tá? É claro que eu ainda vou falar, né, de números racionais e irracionais, né, tá? Mas acho que do ensino médio vocês lembram, sim, né? Tá? Então, um exemplo aqui, ó, existem dois... a gente vai provar isso aqui, ó, né, tá? Meio que diretamente, assim, né, tá? Via lei do terceiro excluído, ó. Existem dois números x e y, né, tá? Irracionais, os dois são irracionais aqui, tais que x elevado a y é racional, tá? E aí, em que sentido a gente está usando o terceiro excluído, né? É que um número, né, ele é racional, né, tá? Um número real, né, tá? Então aqui eu deveria ter colocado, existem dois números reais, né, x e y irracionais, tais que x elevado a y é racional. Então, um número real, né, ele é racional ou ele é irracional, né? Não tem uma mistura dos dois, tá? Pelo terceiro excluído. Okay? Então, agora a gente vai provar isso aqui. A gente vai provar que existe, assim, né? Não vai exibir ele, tá? Mas vai provar por lógica, assim, que ele tem que existir, né? Tá? Então, ó, vamos começar aqui, ó. O número raiz de 2 elevado a raiz de 2, tá? Então, o raiz de 2 ele é um número irracional, né? Tá? Aí é elevado a um outro irracional. Aí, pela lei do terceiro excluído, né? Ele pode ser racional ou irracional, né? Tá? Então, duas possibilidades, né? Então, temos duas opções, né? Então, a opção A, raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional, né? E aí, né, a gente, então, fazendo x igual a y igual a raiz de 2, né, tá? A gente prova isso aqui, né, tá? Então, tá provado, né, tá? Então, se o raiz de 2 a raiz de 2 é racional, né, tá? X elevado... Então, existe, né, x, né, igual a raiz de 2 e y igual a raiz de 2, né, tá? Tais que, né, x elevado a y é racional, né, tá? Então, estaria provado aqui, né? Tá? Agora, tem a segunda opção, né? Pode ser que o raiz de 2 elevado a raiz de 2. Então, se ele for irracional, né? Tá?
que vai acontecer, né? Aí a gente escreve o x, né? Tá? Define x aqui como raiz de 2 elevado à raiz de 2, né? Tá? Que é irracional. E o y igual a raiz de 2, que é irracional também, né? Tá? Então a gente vai ter o quê, né? Que x elevado a y, né? Raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2, né? Tá? É igual a raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Então a propriedade aqui, né? De elevar, né? Um número a outro, assim, né? Tá? Aí você multiplica esses expoentes aqui, né? Tá? Então, raiz de 2 elevado a... Isso aqui é raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, né? Tá? Então, isso aqui vai ser raiz de 2 elevada ao quadrado, né? Tá? Que é 2, né? Tá? Que é um número racional, né? Tá? Então, Então, mesmo que o raiz de 2 elevado a raiz de 2 seja irracional, a gente consegue achar, né? Então, definindo x dessa forma e y dessa forma, né? Tá? A gente encontra dois números irracionais tais que, né? Um elevado ao outro é racional, né? Tá? Então, assim, está provado aqui, né, que existe, né? Existem dois números, né? Tá? X e y, né? Irracionais, né? Tais que x elevado a y é racional, né? Tá? É claro que, né, isso está dependente, né, de uma demonstração anterior, né, tá? A gente tem que ver, tem que discernir, né, se isso aqui é racional ou irracional, né, tá? Mas, assim, independente, né, tá, do caráter, né, racional ou irracional do raiz de 2 elevado a raiz de 2, essa afirmação é verdade, né, tá? Então, existem, né, esses números, tá? O lance é que essa é uma demonstração que a gente chama não construtiva, né? Tá? A gente não exibiu, né? Tá? A gente não construiu, né? Esses números, né? Tá? A gente foi por dedução lógica, assim, né? Tá? Que isso é verdade, né? Tá? Um matemático construtivista, né? Mais criterioso, assim, né? Aí ele não vai aceitar, né? Tá? Aí tem movimentos, né? Dentro da matemática, lá, né? Tá? Então ele vai exigir que você, né? Mostre os passos, né? Para fazer isso, né? Tá? Também uma coisa que a gente está assumindo, né? É que, né? A gente vai falar na aula de números reais, né? Mas o raiz de 2 é irracional, né? Tá? Então eu teria que provar isso aí, né? Tá? Mas também não é muito complicado assim provar. Tá? Talvez a gente faça em alguma aula de exercício. Sim. Okay? Então, ok, né? A gente já viu uma primeira demonstração aqui, okay? de como raciocinar, né? Para demonstrar, né? Tá? Então agora, né? Agora eu vou falar das técnicas mesmo, né? Tá? De demonstração. Então são 4 técnicas, né? 4 tipos diferentes de demonstração, né? Tá? Você pode fazer 4 técnicas diferentes, você pode usar. A primeira é direta, né? Ou seja, né? Você vai por uma cadeia de implicações, né? Você vai mostrar, né? Tá? Que né, de uma premissa implica uma outra, né? Tá? Uma conclusão. Por contradição, né? Tá? A gente vai ver, né? Uma por vez aqui e por contraposição, né? Ou contrapositiva, né? Tá? Aí por indução eu vou deixar para aula, porque é bom a gente ver inteiros primeiro, né? Tá? Então rever, né? Assim, conjuntos de números inteiros, porque os naturais inteiros, né? Porque tem muito a ver com o jeito que eles funcionam, assim, né? Tá? Então a gente vai ver essas 3 aqui, né? Tá? Essas 3 técnicas aqui, modos de demonstração, né? E aí para a próxima aula fica completa, né? Com a técnica de indução, ok?
Então, o que a gente vai fazer a gente vai demonstrar a mesma, né, tá? Uma mesma sentença, tá? Ah, né? Mas via essas três técnicas diferentes, né? Tá? Então, de três formas diferentes, né? Tá? Ah, a veracidade, né, da afirmação vai depender, né, da forma como você demonstra, né? Tá? Mas em certas situações é mais conveniente um jeito, em certas situações é outro, né? Tá? Então, a afirmação que a gente vai, né, tentar demonstrar é a seguinte, né? Que a soma de dois inteiros consecutivos é um inteiro ímpar, né? Então, a soma de dois números inteiros consecutivos é um número inteiro ímpar. Okay? Então, antes de continuar, a gente tem que definir, né, os termos, tá? Então, assim, ainda não está válido, né? O que eu tô... Assim, eu não defini o que é consecutivo aqui, né? Inteiro vocês já sabem, assim, né? Tá? E somar inteiros vocês já sabem, né? O que significa, assim. Mas ímpar também, né? Tá? Mas, assim, o que é consecutivo e tal, né? Tá? E aí vamos organizar, né? O que a gente tá querendo aqui, né? Tá? Então, a afirmação, a soma de dois números inteiros consecutivos é um número inteiro ímpar, tá? Isso aqui não é muito óbvio, né? Tá? De cara, né? Tá? Assim, não é... Se alguém chega e fala, soma de dois inteiros consecutivos é um inteiro ímpar, né? Tá? Você gasta alguns segundos, né? Pensando, né? Tá? Não é uma coisa óbvia assim, né? Tá? A primeira vez, né? Pelo menos para mim não é se alguém vem falando, né? Tá? Mas assim, né? Talvez ficaria mais óbvio se fosse assim, né? Se você somar um número com ele mesmo, né? Tá? Ele é um número par, né? Tá? Definitivamente ele é par, né? Porque ele vai dar duas vezes ele mesmo, né? Tá? Então o truque aqui de demonstrar vai ter a ver com isso, né? Tá? Então é mais óbvio, né? A soma de um número com ele mesmo, né? Resulta numa coisa par, né? Essa aqui já não é tão óbvio assim, né? Se alguém vem falando isso assim para você, né? Tá? Então as definições aqui, né? Então o conjunto dos inteiros, né? Então os números inteiros, então, né? O número é inteiro se ele está nesse conjunto aqui, né? E aí eu vou explicar depois, né? Mas assim, aí a gente indica, né, o conjunto dos números inteiros por esse Z aqui estilizado, né? E ele né, você constrói ele a partir dos chamados naturais, né, tá? Então os números naturais são o quê? 1, 2, 3, 4, 5, né? Tá? Aí você adiciona, né, ao conjunto dos números naturais o zero e o valor negativo, né, tá? Do 1, né, do 2, do 3 e assim por diante, né, tá? E aí esses três pontinhos eles querem dizer assim por diante, né, tá? Então você continua indefinidamente seria esse padrão aqui, né, esse processo, tá? Então 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3 e assim por diante, né? Tá? Ad infinito, né? Tá? E aí né, a gente pode reescrever isso aqui nessa forma um pouco mais usual, né? Tá? Mais prática para a gente também. Né? Então, assim, como você representa na reta, por exemplo, né? Na reta real, né? Então, o zero, né, como origem, né, do seu sistema, aí o 1, né, o 2 à direita, né? Então, os números vão crescendo, né, conforme você vai para a direita e vão decrescendo conforme você vai para a esquerda, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3 aqui. Então, isso aqui vem lá do menos infinito, né? Tá? Aí vem menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tal. Assim sucessivamente. Tá? Okay? Então, um número vai ser inteiro se ele está aqui, né? Nesse conjunto, né? Tá? Então, ele é expresso, ele é algum desses caras aqui, né? Tá? Algum dos naturais, ou o zero, ou os negativos dos naturais, né? Okay? Agora, o que é um número consecutivo, né? Tá? O que é um inteiro consecutivo ao outro? Então, um número inteiro é consecutivo a um número inteiro B. É consecutivo a um número inteiro A, se B
é igual a mais 1, né? Tá? Então, se você somou 1, né, tá? A um número, né, e deu outro, né, o B, o resultante é, né, consecutivo desse primeiro que você começou, né, tá? Então aqui nesse formato é mais fácil de ver, né, ó, o 1 é consecutivo ao 0, né, tá? O 2 é consecutivo a 1. Agora o 1 não é consecutivo a 2, né, tá? Porque o 1 ele é o 2 menos 1, né, tá? Então ele não é consecutivo, né, tá? Então o 2 é consecutivo a 1, mas não vale a recíproca aqui, né? Tá? Aí o 3 é consecutivo ao 2, sei lá, o 40 é consecutivo ao 39, né? Tá? O 2 milhões quer dizer, o 2 milhões e 1 é consecutivo ao 2 milhões, né? Tá? E aqui vale meio ao contrário, né? Você tem que pensar aqui, né? Para os negativos, né? Então, o menos 1 é consecutivo ao menos 2, né? O 0 é consecutivo a menos 1, tá? Então, no fundo, assim, esse consecutivo, né? Esse conceito aqui, ela é essencial para construir, né? O próprio conjunto aqui, né? Tá? Porque pelo menos o dos naturais, né? Tá? Então, o dos naturais você constrói, né? Aqui, né? Você define o 1, né? Tá? E aí é o conjunto que tem todos os consecutivos, né? Tá? Então você vai unindo, né? Tá? Ao conjunto, né? Então ao conjunto que só tem um, né? Você une o consecutivo de 1, né? Tá? Então aí fica união com consecutivo de 1, que é 2, né? Aí fica 1, 2, né? Aí depois você une 3, né? Tá? E vai fazendo essa união, né? Tá? A de infinito aqui. E a mesma coisa para cá. Tá? Para os negativos aqui, né? Tá? Na verdade, aí você une, né? Tá? Para os inteiros, aí você une com os negativos, né? Desses números aqui, né? Tá? Então é isso. Então, assim, né? Agora a gente... essa frase que tá assim, né? Em linguagem, né? Em língua portuguesa aqui, a gente tá numa linguagem universal agora, né? Tá? Que é a matemática, né? Tá? Então, qualquer pessoa entende isso aqui, né? Tá? Então, consecutivo aqui, B igual a mais 1, né? E é mais compacto também, né? Então, aí, né, o que é par e ímpar, né? Tá? Então, um número inteiro é par, né? Tá? Se esse número... Então, o número x é par se x igual a 2 vezes um outro inteiro, né? Tá? Então, é um múltiplo de 2, né? Tá? Então, o conjunto aqui, né, dos pares, né, é o 0, né? Tá? O 0 é 2 vezes 0, né? Tá? Ele não é 2 vezes 1, por exemplo, ele não é 2 vezes menos 1, né? Tá? Então, 2 vezes 2, ele é 2 vezes 0, né? Tá? Então, aí o 2 é 2 vezes 1, né? Tá? Então, assim, se existe um inteiro, né? Tá? K, que você escreve seu número dessa forma, ó, x igual a 2 vezes esse número inteiro, né? Ele é par, né? Então, 4 é 2 vezes 2, né? Tá? Aí, sei lá, né? 28, né? Ele é 2 vezes 14, né? Tá? Então, é 2 vezes um outro inteiro, né? 26 é 2 vezes 13, né? Tá? Aí esse inteiro é qualquer inteiro aqui, né? Ele não precisa ser par ou ímpar, né? Tá? Qualquer inteiro aqui, né? Tá? Então tá nesse conjunto aqui também, você pode ver, né? Ó, é 0, 2, 2 ou menos 2, 4 menos 4, assim, né? Se estiver aqui, né, nesse inteiro, né? Que no fundo é a multiplicação desse aqui, né? Tá? Desse conjunto aqui. Né? Então esse conjunto é o conjunto dos pares, né? Tá? Multiplicar todos os inteiros por 2, né? Tá? Você obtém, né, o conjunto dos pares aqui. Então, se estiver dentro desse conjunto, ele é um número par, né? Tá? Agora, um número é ímpar, né? Tá? Se ele for um... Aí, para não confundir aqui, eu troquei os símbolos, né? Tá? Então, um número y é ímpar. Se y, você pode escrever como 2k' aqui, né? Mais 1, né? Tá?
para algum inteiro com a linha, né? Então, o 1 ele é o quê, né? 2 vezes 0 mais 1, né? O menos 1 é... Aí o menos 1 ele é mais delicado aqui, né? Ó, ele é 2 vezes menos 1, né? Mais 1, né? Tá? Porque aí é menos 2 mais 1 que dá menos 1, né? Tá? O 3 é 2 vezes 3 mais 1, né? Aí o menos 3 ele é o quê? Ó? Ele é 2 vezes menos 2, né? Mais 1, né? Tá? E assim por diante, né? Então, sei lá, o 13, né? Ele é o quê? Ele é 2 vezes 6 mais 1, né? Tá? E... E assim, tem um critério fácil para ver se o número é par ou ímpar, né? Tá? Assim, em termos do dos algarismos, né? Que fazem o número, né? Tá? Então, mesmo um número grande assim, né? Então, 300 milhões e 1, né? Tá? Ele acaba em 1, né? Ele acaba em um número ímpar, né? Tá? Então, ele é ímpar, né? Tá? A gente sabe disso, né? E um número par, ele, assim, né? O último algarismo dele, ele é par também, né? Tá? Então, é divisível por 2, né? Ok? Aí, assim, né? Também você pode ver, né? Em termos de divisibilidade por 2, né? Então, um número par, né? Você divide por 2, ele dá um inteiro, né? Tá? Então, ele é par, né? Tá? Um número ímpar, né? O resto da divisão, né? Por 2 vai ser 1, né? Tá? Então, você divide por 2, aí o resto da divisão vai ser 1. Okay? Então, é um jeito de ver também. Ok. E agora, né, vamos organizar um pouco assim, né, porque não está no formato que a gente, né, a gente viu, né, tá, as sentenças, né, tá. Então tá meio misturado as coisas aqui, né, tá. Então a afirmação, né, original aqui é a soma de dois inteiros consecutivos ou inteiro ímpar, né, tá. Então a gente vai organizar da seguinte maneira, né, a gente quer colocar nesse formato aqui, né, mais compacto aqui, mais simples, né, de premissa, né, tá. Então P implica Q, né, tá. Então, no formato se P, então Q, né? Tá? E aí a gente tem que ver o que é a premissa e a conclusão, né? Tá? Então, eu vou chamar o P aqui, né? Tá? A premissa, né? Ou tem gente que chama também a hipótese, né? Tá? Então, é o que você está assumindo como verdade, né? Tá? Então, lembra lá, né? Na parte, né? Se P, então Q, né? Tá? O P implica Q aqui. Que a gente está agora impondo sempre, né, que a premissa vai ser verdadeira, né, tá? Vai ser uma coisa verdadeira ou que a gente assume como verdadeira, né, tá? E aí a gente tem que ver, né, tem que ver um jeito, né, de implicar que aqui a conclusão seja verdadeira, né, tá? Ou se implicar que é falso, aí a conclusão vai ser falsa, né, tá? Então, a gente vai sair, né, da premissa aqui, né, tá? E chegar na conclusão, né, tá? Ou tese, né, também, tá? É o que pode fazer, né, tá? Então, aí vamos colocar, né, numa forma mais, né, mais compacta aqui, né, tá? Então, a afirmação aqui, né, a gente pode reescrever isso aqui como se A e B, né, tá? Né? Então, a soma de dois inteiros aqui. Então, se um número inteiro A e um número B, né, são dois inteiros consecutivos, né, tá? Ou seja, né, B igual a A mais 1, né? Então, A mais B, né, tá? Então, a soma dele, né, tá? É um inteiro ímpar, né? Tá? Né? Ou seja, né, A mais B é um inteiro ímpar. Ou seja, A mais B é igual a 2K mais 1, né? Para algum K inteiro, né? Tá? Vai ter algum K aqui, né, que vai fazer isso ser verdade, né? Tá? Então, no fundo, né, agora, né, nesse formato aqui mais simples, né, a gente tá
né? A gente está falando, né? Se B, A e B inteiros, né? E B igual a mais um, né? Então isso é P, né? Tá? B igual a mais um implica que A mais B é igual a 2K mais um, tá? Então resumindo, né? Isso que a gente quer provar, tá? É claro que assim, né? Essa coisa toda rebuscada, né? Tá, pessoal? É só para vocês... A gente tá destrinchando aqui, né? Tá? Se fosse um exercício, por exemplo, né? Eu estivesse pedindo isso, você, né? Já vai direto aqui, né? Ó, B, né? Aí você meio que explica isso aqui, né? A e B são dois inteiros consecutivos, né? Então, você pega B igual a A mais um, né? Tá? E mostra que isso implica que A mais B é igual a 2K mais um, né? Tá? Por algum K inteiro aqui. Né? Então, P implica aqui, né? Tá? Mas aqui para ver, né, corretamente, né, o que a gente está fazendo. Okay? E assim, né, por que a gente se preocupa, né, com demonstração assim, né? Tá? Veja que esse conjunto aqui, ó, esse conjunto, né, tá? Eles são todos tem um número infinito de elementos, né? Tá? Aí, assim, né? Se fosse um conjunto finito, né? Tá? Se fosse, né? Sei lá, três elementos ali, né? Tá? Então, um, dois, três, né? Tá? Aí você mostra que, né? Mostra que, sei lá, né? A soma deles está em 3, né? Tá? Então, vamos pegar um conjunto bem simples assim, ó, conjunto 1 e 2, né? Tá? Aí você aí você quer mostrar, né, que aí pega um outro conjunto que seria 3 e 5, né? Tá? Aí você mostra que a soma, né, que a soma, né, dos elementos do primeiro conjunto, né, do conjunto 1 e 2, está no segundo conjunto, né, 3 e 5, né, tá? Ou seja, né, a soma, né, é um elemento, né, do segundo conjunto ali, né? Isso assim, como os conjuntos são finitos, você consegue, né, demonstrar né, fazendo assim, né, tá? Então você soma 1 mais 2, aí você vê que é 3, né? Tá? 3 é um elemento do conjunto 3 e 5, né? Tá? Então tá provado, né? Tá? Então assim, você vai ter um número finito de passos para provar, né? Tá? Para demonstrar. Então assim, né? A igualdade de conjuntos, né? Ou de coisas, né? Para quando os conjuntos têm elementos finitos, né? Tem um número finito de elementos é simples, né? Porque daí você faz para todos ali, né? Tá? Agora, isso começa a virar um problema, né? Quando se o conjunto fosse muito grande, né? Tá? Ou, no caso aqui, um conjunto infinito, né? Tá? Você não vai conseguir, né? Provar, né? Tá? Porque você vai precisar de um número, né? Infinito, né? De passos, né? Para provar e de operações, né? Tá? Então, não adianta você... Mesmo que você escreva um programa, né, de computador, né, que verifique, né, tá? Um algoritmo ali, né, no seu computador, ele vai, né, ele vai verificar então, né, aí por exemplo, né, ele vai aqui, né, nos inteiros, né, menos 1, menos 3, né, tá? Aqui é até meio difícil onde começar, né, tá? Mas assim, né, 2 mais 1, né, dá 3, é ímpar, tá, né? Aí ele verifica aí o 3 mais 2 é 5, que é ímpar, né? Aí verificou, né, tá? Só que ele vai ficar fazendo isso, né, ad eterno, né, tá? Enquanto você não provar para todos, né, você não provou, né, a afirmação verdadeira, né, tá? Então, provar uma afirmação verdadeira, né, para num conjunto aqui é para todos, né? Todos os elementos do conjunto você tem que provar aquilo, né, tá? Ou seja, né, a gente tem que, né, fazer desse jeito, né, de demonstrar, né, tá?
para todo mundo, né? Tá? Sem precisar, né, fazer o cálculo, né, para todo mundo, né? Tá? E é também muito mais compacto, né? Isso aqui, né? Mesmo que fosse um conjunto, não precisava ser um conjunto infinito, né? Pode ser um conjunto assim com um número absurdo, né? De elementos, né? Tá? Melhor. Isso aqui já prova para todos, né? Tá? Se você provar, né? Essa, essa, essa sentença aqui, né? Tá? Então é essa a utilidade, né? Tá? Então, talvez, não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem a demonstração do engenheiro, né? Tá? Que é uma forma, a gente chama assim, né? Tá, o engenheiro, ele vai, né? Ele vê que né, a sentença é verdadeira, assim, para sei lá, né? Algum número de elementos aqui, né? Então, para 1, 2, 3, né? Até, sei lá, 14, assim, né? Tá? Aí ele fala, então é válido para todos, né? Tá? Então, mas é uma coisa falha, né? Tá? Demonstração de engenheiro, não, porque nada garante, né? Tá? Que depois do que ele não considerou, não vai dar problema aquilo, né? Tá? Então você tem que achar algum jeito de garantir, né? Tá? Que vai ser válido para todos, assim, né? Okay? Ok, então vamos. Então agora a gente já tem, né, nesse formato aqui que a gente quer, né? Então se A e B são dois inteiros consecutivos, então A mais B é um inteiro ímpar, né? Tá? Então a premissa aqui, no fundo, é que B é igual a mais 1, né? Tá? E a conclusão ou tese aqui é que A mais B é ímpar, né? A mais B é igual a 2K mais 1 para algum K inteiro. Okay? Então a gente vai assumindo, né, que a P aqui, isso aqui é verdade, né? Tá? Isso aqui é verdade, a gente vai mostrar, né, que a Q é verdade, né? Tá? Então que B igual a mais 1 implica que A mais B é igual a 2K mais 1. Okay? Então a primeira forma aqui, aí eu vou sempre repetir aqui, né, a premissa ou seja, né, a hipótese e a tese, né? Tá? Sempre repetir elas para a gente lembrar, né? Tá? Então a primeira forma de demonstração aqui é a demonstração direta, né? Tá? Então a gente vai assumir P verdadeira e usar, né, essa premissa P, essas propriedades dela, né, tá? Para mostrar que a conclusão Q é verdadeira. Okay? Então a gente vai, né, uma série de implicações aqui, né, ou manipulando, né, expressões aqui algébricas, a gente vai, né, tá? Sair daqui, né, da P e mostrar que a Q tem que ser verdade, né, tá? Então vamos fazer, né? E para esse exemplo aqui, né, tá? Acho que é a forma mais simples, né, tá? Então vamos lá. Se A e B são inteiros consecutivos, né, tá? Então a nossa premissa aqui, B igual a A mais 1, né? Tá? Então só reescrever a premissa aqui. Então o que acontece, né? A mais B é o quê, né? A mais B aqui, né? Aí A mais 1, né? Tá? Coloquei entre parênteses aqui para não confundir, né? Tá? Então, A mais B é igual a mais A mais 1. Né? E aí isso aí é igual ao quê, né? Tá? Aí tem uma propriedade de números reais, né? Que é a propriedade que a gente chama associativa, né? Tá? Então, esses parênteses aqui você pode tirar, né? Tá? Ou você pode associar aqui, né? A mais A aqui, né? Tá? Mas assim, eles são meio que supérfluos aqui, né? Tá? Para números reais, né? Esses parênteses. Então você pode tirar eles, né? Então, isso aqui, né? Tá? É a mesma coisa que A mais 1 aqui, tá? E aí, o que é... Aí você pode colocar parênteses aqui, se quiser, né? Tá? Por essa propriedade associativa dos números reais, né? Tá? A mais 1, né? É igual... Então, A mais A é 2 vezes A, né? Tá? 2A mais 1, né? Tá? Aí, como A é um número inteiro, né? Tá? Ok? A mais B é um número ímpar, né? Tá? Porque é 2 vezes 1 inteiro, né? Tá? Vai tomar vai ser o K aqui, né? No caso, mais 1,
né? Tá? Então tá provado, né? Tá? Então, que a soma, né, de dois consecutivos, né, é um número ímpar. Ok? Ou seja, né, o fato de P ser verdade implica que Q é verdade. Ok? Aqui o legal, né, tá, dessa demonstração direta é preferível, assim, né, os matemáticos, qualquer um, assim, né, prefere fazer diretamente as coisas, né, tá? É porque você meio constrói, né, o raciocínio, né, tá? Então, e aqui tem uma informação interessante, ó, o K que aparece aqui, né, porque o A mais B você vai decompor como um ímpar, né? Duas vezes um inteiro aqui mais um, né? Tá? Só que tem uma informação interessante aqui. Esse inteiro aqui, ele é justamente o A, né? Tá? Ele é um dos números aqui, né? Tá? Que você está somando, né? Ok? Então, é uma coisa qualitativa, assim, né? Que você tira, né? Tá? É simples nesse caso, né? Mas em coisas mais complicadas, talvez, né? É relevante, assim, né? Porque daí você tem novas ideias a partir daquilo, né? Tá? É diferente daquela prova de existência, né? Tá? Que a gente viu ali, né? Tá? Porque a gente não está, né, construindo, né, o número, né? Tá? A gente está, né? Então, assim, né? Quando você quiser somar dois consecutivos aqui, né? Aí disso aqui você só multiplica o primeiro número, né? Tá? Então, a soma de 27, né? Com o consecutivo dele vai ser 2 vezes 27, né? 54 mais um 55, né? Tá? Então você nem precisa, né, pensar no consecutivo, né? Tá? Então você não precisa pensar 27 mais 28, né? Tá? Você vai direto, né? Tem um algoritmo mais simples aqui, relativamente, né? Tá? Mais simples aí. Ok, então essa é a demonstração direta, né, da afirmação, lá da sentença que a gente queria. Agora a gente vai ver por contradição, né, tá? E também eu vou falar de demonstração via contra-exemplo, né, exibir um contra-exemplo assim, né, tá? Que é um caso especial de contradição. Então aqui novamente, né, A e B são consecutivos, né, B igual a mais 1, e a gente quer provar que A mais B é ímpar, né, A mais B igual a 2K mais 1, né, tá? Ou seja, dado que B é igual a A mais 1, que A mais B é igual a 2K mais 1. Né? Tá? Então, assim, né, qual que é a lógica aqui, né, da demonstração de contradição, ou conhecido aqui, né, como redução absurda, né? Tá? Ou tem gente que escreve também demonstração via absurdo, né? Tá? Então, é o seguinte, né, assumir aqui é supor, né, tá? Deixa eu ver se eu escrevi também. Então, é sempre supor, tá, pessoal? Então, supondo a sentença, né? Então, isso aqui como um todo, ó, se a gente supor, né, que da premissa, né, eu cheguei na contradição, né, da conclusão, né, tá? Então, a gente vai assumir isso aqui como um todo, como verdadeiro, né, tá? E aí a gente, né, vai desenvolvendo isso aqui e chega numa coisa absurda, né, tá? Então, chega numa contradição, né? E pode ser uma contradição, isso aqui, né, R e não R, né, tá? Sendo verdade, né, tá? É uma contradição, né, tá? E essa contradição pode ser uma coisa que não tem nada a ver, né, tá? Inicialmente aqui com essa afirmação que a gente fez, né, tá? Então, o que a gente vai supor, né, inicialmente né, é a coisa contrária aqui, né, tá? A gente vai supor, né, como verdade que o contrário é válido, né, do que a gente quer provar, né, tá? Só que aí a gente vai desenvolvendo isso e chega numa coisa absurda, né, numa contradição, tá? E aí, pela lei de não contradição, né, tá? A sentença aqui, né, tá? Para não violar essa lei de não contradição, né? Porque assim, isso aqui não pode ser verdadeiro, né?
Quer dizer, a gente não pode ter uma contradição, né? Tá? Ou seja, né? Você o que e do terceiro excluído, né? Como isso aqui não pode ser verdadeiro e falso, né? Tá? Ao mesmo tempo, isso aqui tem que ser falso, né? Tá? Ok? Então, né? Ou seja, né? O P implica aqui que é verdadeiro, né? Tá? Aí, assim, né? Eu estou excluindo, né? Aqueles casos, né? Em que a premissa aqui, né? Tá? Ela poderia ser falsa, né? Então a gente tá nessa. Deixa eu só voltar lá nas coisas da aula passada aqui. Aqui, né? Tá? Então P implica aqui, né? Tá? A tabela verdade aqui, né? Tá? Então a gente tá sempre com a premissa verdadeira aqui, né? Tá? Para não ter esses casos, né? Meio vacuamente verdades, né? Tá? Então as premissas são sempre verdadeiras. Então então isso aqui como um todo, né? Ele pode ser verdadeiro ou falso, né? Tá? Mas assim, a gente viu que se isso aqui é falso, né? A negação é verdadeira, né? Tá? Então a sentença como um todo ela é, né? Ela é falsa, né? Tá? Só que como ela não pode ser, né? Falsa e verdadeira ao mesmo tempo, então, né? Isso aqui tem que ser, né? A gente tem que estar aqui, né? Então a premissa, né? A premissa verdadeira implica uma coisa verdadeira, né? Tá? Então assim é meio uma coisa meio malandra assim, né? Tá? De fazer, né? Tá? Num certo sentido, né? Então você né, assume a conclusão oposta, né? Tá? E aí você chega numa coisa absurda, né? Uma contradição. Então, na verdade, né, a conclusão, né, tá? Então você nega a conclusão, né? O que você assumiu ali, né, como conclusão na verdade é falso, né? Tá? Então assumir o oposto foi falso, né? Então você tem que assumir o oposto do oposto, né? Que é a sentença original, né? Tá? Então, então vamos na prática mostrar, né? Tá? Mas assim, vocês podem lembrar do exemplo que eu falei, né? Se alguém te acusa de um crime, né? Aí o seu advogado de defesa ele vai assim, né? Ele vai fazer essa redução absurda, né? Ele vai falar, suponhamos que seja verdade isso aí, né? Tá? Que o meu cliente tenha cometido esse crime, né? Tá? Lá em Várzea Grande, né? Tá? Em tal horário, né? Tá? À noite lá. Então, se isso fosse verdade, né? Tá? Se isso fosse verdade, né? O meu cliente, você estaria mostrando, né? Tá? Então seria verdade que uma pessoa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Tá? Porque no momento do crime, né? O meu cliente tava sei lá, né? Num evento, né? Tá? Num evento em Cuiabá, né? Tá? E assim, né? Então, assim, né? Se você assumir isso como verdade, né? Tá? Assumir que meu cliente, né? Ele praticou o crime, né? Ele... Então você está me dizendo que é verdade que dois corpos podem estar né? Em lugares diferentes ao mesmo tempo, né? Tá? E isso é uma contradição, né? Tá? Então chega uma outra contradição, assim, né? Tá? Que não tem nada a ver, né? Assim, né? Tá? Mas isso a gente sabe que é falso, né? Tá? Que dois corpos podem estar, né? Tá? Então você pode estar num lugar ou não estar naquele lugar, né? Tá? Você não pode estar e não estar, né? No lugar, né? Tá? Mais nesse sentido, né? Você não tem como você estar em Várzea Grande e não estar em Várzea Grande, né? Tá? Ao mesmo tempo. Então, ou seja, né? Essa afirmação, né? Que eu, né? Cometi o crime, ela é falsa, né? Tá? O que o meu cliente cometeu o crime, né? É falso. Ou seja, né? Na verdade, ele não cometeu o crime, né? O que é verdadeiro é que ele não cometeu o crime, né? Tá?
Então, nesse sentido, né, tá? Redução absurda é uma coisa poderosa, assim, né? Então, o álibi, no fundo, é isso, né? Vai dar para o seu advogado de defesa, né? Ou você, né, se defendendo, assim, esse caminho, né, de demonstração por contradição, tá? Ah, mas agora vamos ver, assim, e a gente vai ver que é bem mais simples do que eu tô falando, assim, né? É que eu quero deixar o mais correto possível para vocês, assim, né? Tá? Da onde está vindo, né? Essas construções, né? Tá? Então, qual que é a lógica aqui por trás, né? Tá? Mas na prática, assim, é bem simples, né? Então, suponhamos que a soma dos consecutivos A e B é par, né? Tá? Então, a gente vai supor o contrário, né? Tá? Da conclusão aqui, né? Então, a premissa ainda é verdadeira, né? Tá? Então, é da onde a gente começa, né? O que a gente assume como verdade. Mas a conclusão a gente vai o oposto, né? Tá? Como um número só pode ser, um número inteiro só pode ser par ou ímpar, né? Então, faz sentido o oposto, né, do ímpar, né, que é o par, né. Então, supor que A mais B é igual a 2K, né, tá? Então, o número par. Então, então seria verdade, né, tá? Então, teríamos aqui, aí, assim, né, em português mais correto, né, em vez de escrever então temos que, né, tá? A gente escreve teríamos, né, tá? Então, é coisa de supor, né, acho que é agora eu não lembro qual que é o termo, né? Mas passado perfeito, sei lá. Não. É o condicional, assim, né? Tá? Então, teríamos, né? Faríamos, né? Tá? Seria, né? Dessa forma, né? Tá? Então, teríamos o quê, né? A mais B é igual então, se isso é verdade, né? A gente ia ter que A mais B, né? Igual a A mais 1, né? Tá? Tá, então usei a coisa lá da demonstração direta, né? Mas aqui para chegar numa contradição, que é igual a 2 vezes A mais 1, né? Como a gente viu, né? Que é ímpar, né? Tá? Então a gente tá vendo que A mais B é tanto par quanto ímpar, né? Tá? É uma contradição, né? Tá? Logo, né? O que a gente assumiu como conclusão aqui, né? Tá? É falso, né? Tá? Né? Então, logo A mais B ele tem que ser ímpar, né? Tá? Então, se isso é falso, a negação disso é verdadeira, né? A negação de A mais B igual a 2K é A mais B igual a 2K mais 1, né? Tá? Então, A mais B tem que ser ímpar. Okay? Então, supondo que ele é par, né? Chegamos numa contradição, né? Tá? Então, ele tem que ser ímpar. Okay? Aí uma forma ainda mais, né, simples assim, né? Tá? É você exibir um contra-exemplo, né? Tá? Porque assim, se você faz se você tem uma sentença, né? Tá? Para você mostrar que é verdadeira, né? Tá? Num conjunto aí, né? Tá? No conjunto aqui dos inteiros, você tem que mostrar para todos os inteiros, né? Tá? Todos os inteiros consecutivos tem que dar, né? A soma deles tem que dar um inteiro ímpar, né? Tá? Então, né? se a gente, né? Supor que na verdade dá um inteiro par, né? Tá? Mas eu exibi um contra-exemplo, porque daí, isso aí para ser verdade, né, que a soma de dois consecutivos seja, né, um par, né, tá? Para isso ser verdade, eu tenho que provar para todo mundo também, né? Tá? E aí, se você já achar um cara, né, que viola aquilo, né, tá? Que a gente chama que é um contra-exemplo, né? Tá? Já mata, né, o argumento, né, de cara, né? Tá? Então já é uma contradição assim, né, de cara, assim, né? Tá? Então suponhamos que a soma dos consecutivos A e B é par, né? Que A mais B é igual a 2K, né? Tá? Então isso valeria, né, por exemplo, para 2 e 3, né? Tá? Porque 3 é consecutivo a 2, né? Só que se a gente somar, ó, né? No entanto aqui, ó, 2 mais 3 é igual a 5, que é ímpar, né? Tá? Então é uma contradição, né? Tá? É uma contradição para um exemplo já, né? Tá? Então já fura, né, o que você está falando. Então, exibindo um contra-exemplo, né, e é mais rápido, né, tá? Você, né, já demonstrou, assim, né, tá? Então, assim, né, exibição de contra-exemplo é ótimo, né, quando
às vezes você vem uma frase aí, né? Uma sentença que você quer provar, né? Tal, ou, né? Você não tá muito certo, assim, né? Tá? Se você, né? Se aquilo tá certo ou tá errado, né? Tá? Então, mas você já tem alguma desconfiança, assim, né? Tá? Tem algum motivo para desconfiar que aquilo tá errado, né? Tá? Então, aí, aí você vai testando, né? Tá? E aí você encontra o contra-exemplo, né? Tá? Aqui é mais simples porque, né? Já de cara não vale para nenhum, né? Tá? Mas às vezes, assim, né? Por isso que tem que tomar cuidado, né? Com essas demonstrações de engenheiro, né? Tá? Às vezes vale ali, né? Até um certo número de valores ali, né? E depois não vale mais, né? Tá? Então, aí você encontra um contra-exemplo, né? Tá? Para aquilo, né? Tá? E aí você mata o argumento, né? Tá? Ah, então, assim, né? As conjecturas da matemática estão em aberto hoje em dia, assim, né? Uma boa estratégia é você procurar por contra-exemplo, né? Tá? Então, por exemplo, tem a conjectura de Goldbach, né? Tá? É um problema em aberto, assim. A gente não sabe né? Se é verdade ou não, né? Tá? Então ela afirma o seguinte, né? Que a soma de dois pares, né? É, não, todo número par maior que 2, né? Tá? Ele é ele é a soma de dois números primos, né? Tá? Então, por exemplo, né? 4 é 2 mais 2, né? Tá? Então, 2 é primo, né? Tá? Ah, aí 8, né? 8 é 4 mais 4, só que 4 não é primo, né? Tá? Só que o 8 ele é 5 mais 3, né? Tá? Então a soma de dois primos, né? Tá? Aí sei lá, né? 20, vamos ver. 13 mais 7, né? Tá? Então soma de dois primos, né? Tá? E aí, assim, isso foi testado, né? Numericamente já para, né? Acho que até 10 a 14, assim, né? Tá? O valor, né? Do número, né? Tá? Que é um número, né, 14 zeros ali, né? Tá? Mas, mas assim, não acharam contra-exemplos, né? Tá? Só que compensa, assim, né? Caso você, né, sei lá, vai mais algumas ordens de grandeza, você encontrou um contra-exemplo, acabou, matou, né? Tá? Então dá menos trabalho, assim, né, em termos de provar, né? Para todos, né? Tá? Porque daí você tem que, né, realmente achar destrinchar o método, né, de resolver isso aí, né? Tá? E assim, né, uma conjectura bem simples, né, tá? Mas ela, assim, de enunciar ela, né, tá? Mas demonstração não tá até hoje aí, né, tá? Então, mais difícil, por exemplo, que o último teorema de Fermat, né, tá? Ele foi provado, acho que em 96, 98, sei lá, né, tá? Mas assim, demorou séculos, né, para ser provado, né? Então a conjectura de Goldbach tá aí, né? Tá séculos também, sem ser provada, né? Tá? Ok. Então essa é, né, redução absurda aqui, e a gente vai usar, né, quando conveniente, né? Tá? Para esse problema não é muito conveniente, assim, né? Porque a gente acabou usando a mesma passagem lá, né, da demonstração direta, né? Mas assim, muitas vezes você não sabe, né, como fazer, aí você tenta ver a contradição, assim, né? Tá? E também uma coisa semelhante, assim, não é equivalente, mas assim, muitas vezes semelhantes, assim, né? É a demonstração por contraposição, né? Tá? Então, como é que ela funciona, né? Ela funciona o seguinte, né? Lembra que P, né?
P implicar Q, né? Tá? Isso ser verdade, né? É equivalente, né? Tá? Logicamente, é a mesma coisa, assim, né? Que não Q implicar não P, né? Tá? Ser verdade, né? Tá? Então, como é que funciona a demonstração por contraposição, né? Você mostra, né, que o negativo da conclusão implica o negativo da premissa, né? Tá? Ok? E aí isso é a mesma coisa que provar isso aqui, né? Tá? Ou seja, isso aqui vai estar provado caso você prove isso aqui, né? Tá? Então vamos ver como é que funciona aqui. Ó. Então a nossa premissa, né, é que B é igual a A mais 1, né? E a conclusão é que A mais B é igual a 2K mais 1, né? O que a gente vai fazer é que A mais, né? Então a gente vai negar aqui, né? Tá? Que a negação disso aqui, ou seja, que se a soma, né, de dois inteiros, né, for par, né, tá? Isso vai implicar, né, tá? Que esses dois inteiros não são consecutivos, né? Tá? Então que B é diferente de A mais 1, ok? Tá? Então, nesse sentido aqui, né? Então, se a soma de dois inteiros for par, né? Tá? Ela vai implicar que esses dois inteiros aqui eles não podem ser consecutivos, né? Tá? Então, é nesse sentido, né? Tá? Então, ó, se a soma de dois inteiros A e B é par, né? Tá? Então é menos Q aqui, né? Tá? É a negação aqui, é negativo de Q, desculpa. Ou não Q, desculpa. Então temos o quê, né? Que A mais B é igual a 2K para algum número inteiro K aqui, né? Tá? E aí, isso aqui é uma propriedade de números reais, tá? Né? Então, assim, eu estou invocando essas propriedades de números reais, né? Tá? Porque eu assumo que vocês saibam, assim, né? Ou elas são meio evidentes, assim, né? Tá? Então, assim, elas são verdade porque de coisas anteriores, assim, né? Elas são verdade, tá? E assim, né? Para todo número real, vale que um número real você pode relacionar com outro, ele é sempre outro mais algum outro número real, né? Tá? E para inteiros isso é válido também, né? Um inteiro é um outro, né? Mais outro aqui, né? Tá? Então você sempre consegue atingir um inteiro ali, né? Somando x ao inteiro a, né? Tá? Então, sei lá. Vou fazer um exemplo numérico assim, ó. 22, né? 22 é igual a menos 2, né? Tá? Menos 2 mais 24, né? Tá? Então, assim, né? Assim, você sempre relaciona, né? Dois inteiros via soma com outro inteiro, né? Tá? Então, 22 aqui é igual a menos 2, né? Mais 24, né? Tá? Então, x aqui no caso seria 24, né? Tá? Então, sempre vai existir algum inteiro que você soma, né? Com outro, você atinge o outro, né? Tá? Então, o que acontece, né? Se eu somar a mais b, né? Vai ser o quê? A mais x, né? Que é igual a 2a mais x, né? Tá? Ó, como A mais B é igual a 2K, né? Por hipótese aqui, né? Tá? É a nossa premissa agora, que a gente está assumindo como verdade, né? O negativo de Q, né? Então, a gente tem o quê, né? Eu comi uma passagem aqui, ó, mas fica 2K é igual... Ah, não, é isso mesmo, né? Então, A mais B, a gente mostrou que é 2A mais X, né? Tá? Okay? Então, A mais B, né? Se for 2K, né? Então 2K é igual a 2A mais X. E aí, né, aquela coisa, né, de números reais, você pode passar isso aqui, ó, 2K menos 2A, né, tá? Então X vai ser o quê, né? 2K menos 2A, e aí você põe o 2 em evidência, né? Tá? Então usando propriedades de soma, né, as propriedades aritméticas dos números reais, né, tá? Então esse X aqui, né, que você soma ao A para atingir o B, né, tá? Ele é uma coisa par, né, tá?
É 2 vezes K menos A aqui, né? Tá? Como K e A são inteiros, né? K menos A é um número inteiro, né? Tá? Além disso, né? O X, né? Ele nunca é 1, né? Tá? Esse X aqui, ó. Né? Porque, ó. Porque é sempre 2 vezes um inteiro aqui, né? Tá? Então, se K for igual a A, né? Tá? Aí dá 0 aqui, então é 0, né? O X é 0. Se o K for igual a 2A, então se o K for... Se K menos A for 1, né? Tá? Aí dá 2, né? Então é sempre um número par, né? Tá? Então o X nunca vai ser 1, né? Tá? E aí isso implica o quê, né? Que o B, né? O B, como ele é sempre A mais X, né? Tá? Ele nunca vai ser, né? A mais 1, né? Tá? Ele vai ser sempre diferente de A mais 1, né? Tá? Logo, né? Tá? Se ele é sempre diferente de A mais 1, A e B não são consecutivos, né? Tá? Então, né? Saindo aqui do não Q, né? A gente chegou no não P, né? B diferente de A mais 1. Okay? Claro, né, que assim para esse problema essa demonstração por contraposição ela é mais, né, muito mais rebuscada assim, né, tá? Só que assim a gente ganhou um monte de informação aqui, né, tá? De como, né, decompor um número e tal, né, tá? Então às vezes compensa, né, tá? E às vezes você diretamente é difícil, né, tá? Mostrar assim, né, ou é difícil de ver assim, né, tá? Então a demonstração usualmente as pessoas sempre tentam assim, né? Tá? A contrapositiva aqui, a contraposição, né? Tá? Então nega a conclusão, né? E chega que a negação da premissa é verdadeira, né? Tá? Que implica isso aqui, né? Tá? E aí em aulas de exercício a gente vai ver como funciona assim, né? Tá? Eu vou fazer algumas demonstrações para vocês verem, né? Tá? Talvez eu peça uma atividade extra, assim, né, tá? Vocês demonstrarem umas coisas mais simples, assim. E, assim, não é tão, né? Aqui talvez esteja meio, né? Abstrato, assim, né? Porque eu estou destrinchando tudo, né? Tá? É bem mais simples, né? Na hora de fazer mesmo, né? Tá? Agora, umas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Tá? Pessoal, então, antes de tudo, né? Tá? É um erro comum, assim, para quem, né? Tá começando, assim, né? Fazer as coisas. É usar a tese, né? Para assumir a tese como verdade, né? Tá? Então, assim, o que a gente tá fazendo, né? Demonstrar o quê, né? Que a premissa, né, implica a conclusão, né? Então a hipótese implica a tese, né? Tá? Aí o pecado original, assim, né, tá? Da matemática, da lógica, assim, é você usar, né, a tese, né? Tá? Para provar as coisas, né? Tá? Veja que a gente nunca está usando a tese, né? Tá? A gente usa a negação da tese às vezes, né? Tá? Na contradição e na contraposição, né? Tá? Aí tudo bem, né? Tá? Mas aqui a gente não tá usando, né? A gente nunca usa que A mais B é igual a 2K mais 1, né? É nisso que a gente quer chegar, né? Tá? Então, assim, né? É o pior erro que você pode cometer, né? Tá? Numa demonstração. Você assumir, né? Que o que você quer provar é verdade, né? Tá? Porque daí, qual que é o né? Se você está assumindo que é verdade, aí, né, fura tudo, né? Tá? Então, o que se assume como verdade é a hipótese, né? Tá? Nunca a tese, né? Tá? E nunca você usa, né, a tese em passagens, né? Tá? Então, no meio lá da sua demonstração, né, dessa afirmação aqui, você tá, né? Aí, como A mais B é igual a 2K mais 1, né? Aí, pô, acabou, né? Estragou, né? Tá? Então, só tomar cuidado com isso, né? Tá? Então, nunca usar a tese, né? Tá? Para provar, né? A própria tese, né? Tá? Então, o que você pode usar é a negação da tese, né? Tá? Para provar a negação da hipótese, né? Tá? Então, tudo bem, né?
ou negar a tese, né, tá? É, e chegar no absurdo, né, tá? Aí significa, né, tá? Que a tese está errada, né, tá? E aí a negação da negação é a própria conclusão, né, tá? Aí tudo bem, mas usar de cara a tese assim, né, ou no meio das passagens assim, não tem como, né, tá, pessoal? Então não vai ter como, assim, ok? Então é isso, pessoal. Aí, então, a próxima aula a gente vê uma revisão, né, tá? Talvez algumas coisinhas que vocês não tenham visto, assim, né, tá? Complementar o que vocês já sabem, né, tá? Do ensino médio. Então, sobre os números reais, números naturais, inteiros, né, tá? E aí vão ter sempre também vídeos complementares, né, tá? De outros canais, assim, né? Para vocês, né, assim, como curiosidade, né, e complementar o ensino de vocês, caso vocês queiram, né, tá? Ver. Não é obrigatório, né? Mas eu recomendo, assim, né? Porque quanto mais você souber, assim, mais conexões, assim, né? Mentais você vai ter, né? Tá? Então, acho que para esse vídeo eu vou deixar na descrição, né? Um sobre como a matemática moderna tá, né? Tá? Então assim, não vai afetar o que a gente vai fazer, porque assim, cálculo é cálculo, assim, né? Não vai entrar nesses méritos, né? Mas assim, quais os limites da matemática, né? Tá? Atuais, né? Tá? E é um vídeo de divulgação, né? Então não vai. Vocês vão, acho, conseguir acompanhar, assim, né? A maior parte, né? Tá? Então, que fala também, assim, né? Para leigos, assim, né? E eu me incluo, né? Tá? Nos leigos aí, né? Tá? Sobre os teoremas de Gödel, né? Tá? Então, da incompletude da matemática, né? Tá? E tem proposições, por exemplo, que são não decidíveis, né? Tá? Não sei como falar em português assim, mas você não consegue decidir se ela é verdade, então que tem proposições que são verdades, mas você não consegue demonstrar, né? Tá? Então, tem coisas indemonstráveis, assim, né? Elas são verdades, mas elas são indemonstráveis, eu acho, assim, né? Tá? Tem também coisas não... É verdade que tem afirmações indecidíveis, né? Tá? Você não consegue decidir se ela é verdade ou mentira, assim, né? Tá? E acho que no vídeo vai estar exposto melhor, né? Tá? E também a matemática, ela, assim, os axiomas dela, né? Tá? Ela vai ter alguma coisa inconsistente, uma inconsistência ali, né? Tá? Sempre vai ter alguma afirmação que você constrói objetos que eles são, né, meio contraditórios, assim, né? Tá? Então, tem uma coisa que é o sonho de Hilbert, né? De matematizar tudo, né? Tá? Aí foi mostrado por esse Gödel, né? Que isso tem um limite para isso, assim, né? Tá? Então, matematizar as coisas é bom, né? Porque fica mais, né, racional e tal, né? Segue logicamente as coisas, mas tem um limite, né? Até onde, porque tem certos objetos, né? Autorreferentes, assim, né? Que você vai acabar entrando em contradições ou em coisas indecidíveis, né? Tá? Então, o exemplo típico é o conjunto de todos os conjuntos, né? Tá? Então, o conjunto de todos os conjuntos, ele contém, em teoria, ele contém conjuntos que não contém ele, né? Tá? Então, aí essa autorreferência, né, ela acaba causando problemas, né? Então, assim, essa primeira semana aqui de aulas, né, ainda não é o cálculo mesmo, né, tá, que a gente está fazendo.
é só pra gente, né? Só para mostrar da onde está vindo as coisas, né? E assim, as técnicas de demonstração são importantes, né? Tá? Que daí eu, mesmo fazendo os exercícios assim, ah, aí aí vocês pegam o jeito, né? De como demonstrar, mas ah, eu acho importante vocês verem da onde vem, né? As coisas, né? Tá? Para não vir assim como de passe de mágica, né? Tá? Então, nesse sentido. Ok? Então, até a próxima aula. Bons estudos aí. Valeu, pessoal.